Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu essa expressão no meio de um culto. O obreiro, o pastor, chegando lá na frente, diz assim: onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, o Senhor disse que estaria presente. Isso ele disse por quê? No contexto em que tinha poucas pessoas ali naquela reunião, naquele culto. Você sabia que esse texto está totalmente fora de contexto e não quer dizer aquilo que este obreiro, esse pastor falou? Pois é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Primeira coisa que eu queria dizer para você é a importância que nós temos de estudar o quê? O texto dentro do seu contexto. Quando a gente tira o texto do contexto, meu querido, você pode estar falando da palavra, sobre a palavra, mas dizendo aquilo que ela não está querendo dizer. Vou te falar. É necessário ter duas ou três pessoas para Jesus estar presente? Não, porque Jesus é onipresente. É um dos atributos dele. É estar presente em todo lugar. Ele é a plenitude. Ele está presente em todo lugar e ele completa tudo, todo o ambiente com a sua presença. Quando a gente vai ver, por exemplo, ele dando exemplo de oração, ele chegou e disse assim: quer orar? Vai para o quarto e fecha a porta, e lá eu vou falar a você do secreto. Lá ele estaria presente para ouvir aquilo que as pessoas iriam orar dentro do quarto em segredo. Aqui o contexto desse texto não é o contexto de culto, não é o contexto de oração, mas o contexto de um confronto de um irmão que pecou contra o outro. Vamos ver? Ó, se você pegar Mateus capítulo 18, a partir do verso 11, olha o que diz a Bíblia. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então guarda essa frase. O Filho do Homem veio salvar aquilo que havia sido perdido. Então está falando de um Deus que veio para salvar quem se perdeu, tá? Segura aí. Verso 12 diz assim: o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará 99 nos montes indo procurar quem se perdeu? Então, mais uma vez, ele está reforçando a tese de que o Filho do Homem Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Verso 13 diz assim: e se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Fala da alegria que ele tem imensa de encontrar a ovelha que estava perdida. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Então, é um pai que está olhando e não quer que nenhum dos pequeninos, nenhum dos seus filhos venha a se perder. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Ele não quer que ninguém se perca. Esse é o contexto. Vamos seguindo. Se o seu irmão pecar contra você, então, se o irmão pecar contra você, a Bíblia diz assim: toda alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Então, olha o que diz o texto. Se o teu irmão pecar contra você, ou seja, ele se perdeu, porque ele pecou contra você. Aí o texto fala do confronto. Qual é? A sós com ele, vá, mostre-lhe o erro. Então você vai confrontar o seu irmão individualmente, no particular, e mostre para ele onde foi que ele errou. Aí diz o texto: se ele o ouvir, ganhou o seu irmão. Então, o Espírito Santo, Deus, agiu por você no confronto ao seu irmão e você salvou a alma dele. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Tá? Verso 16 diz assim: mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, se houver uma acusação naquele momento do confronto que você vai ter com seu irmão, é necessário ter ali duas ou três testemunhas. Será muito comum na comunidade judaica naquela época. Se ele se recusar a ouvi-los, ouvir quem? Aquele que foi confrontar e as testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. O assunto deve ser levado para a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou como um publicano.
mostrando ali que ele é uma pessoa que se dizia crente, mas não estava ali para obedecer às Sagradas Escrituras, mas não desistir dele, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Verso 18 diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo, se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito, porque meu Pai que está nos céus será feito por meu Pai que está nos céus. Versos 20 diz assim: pois onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, esse dois ou três reunidos em meu nome é na hora do confronto que você vai fazer com aquele que pecou contra você. Para quê? Para que haja nova ligação da pessoa com o céu através do instituto chamado de perdão. E aí, meu querido, veja que o contexto não é de culto, mas o contexto é de um confronto para que haja um conserto entre irmãos, que um pecou contra o outro e essa situação precisa ser resolvida na presença, se possível, de duas ou três testemunhas, tá bom? Então esse não é o contexto de culto, mas o contexto de julgamento, é o contexto de confronto para que o irmão que estava perdido possa ser encontrado. O Filho do Homem, Jesus, o Senhor, veio para salvar aquele que estava perdido, tá bom? Esse é o nosso podcast de hoje. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse assunto, tá bom? Fiquem todos com Deus. Você que ainda não assinou aqui, não se inscreveu no nosso canal, ative o sininho de notificações, se inscreva, comente, dê um amém, glória a Deus e transmita essa mensagem, porque o objetivo é que a palavra do Senhor seja proclamada nos quatro cantos desse mundo. Que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus. Graça e paz do Senhor Jesus.